Doutor Belísio, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, João. Ouvintes, telespectadores. Uma satisfação mais uma vez participar e ter esse espaço aqui no seu programa para poder levar informação, prestar serviço à comunidade nessa forma que a gente tenta. Doutor Belísio, vamos falar hoje de fraquezas, né, na pessoa idosa. Que tipo de fraquezas, se é que pode se dizer assim, são mais comuns? Tem como dizer que são várias ou é só uma? O idoso tem uma fraqueza só? Como é essa situação aí? Muito bem, Sidney. A queixa de fraqueza, muitas vezes a gente tem que interpretar de uma forma que o paciente queira dizer. Às vezes ele diz uma coisa e na verdade ele está sentindo outra. A gente tem termos que a gente, na semiologia, que a gente entende fraqueza é perda de força muscular. Mas que na maioria das situações o idoso diz que está fraco quando ele está sem energia, quando ele está fadigado, quando ele está com sinônimos de fraqueza. A fraqueza muscular mesmo, a perda de força muscular, com perda de massa muscular, que chamamos de sarcopenia, sarco de músculo, carne, né, do grego, e penia, diminuição, é uma consequência do envelhecimento. À medida que a gente envelhece, a gente vai diminuindo o número de fibras musculares, vai diminuindo a quantidade de músculo, de carne no corpo. Então, o idoso, naturalmente, ele tem uma quantidade de músculo menor do que o adulto jovem. Entretanto, ele sente fraqueza. Logicamente, a principal causa de fraqueza no indivíduo idoso é a sarcopenia, a perda de massa muscular. Mas, como eu falei anteriormente, a fraqueza ela tem que ser interpretada de forma mais ampla. Uma queixa de fraqueza ela pode ser só a ponta do iceberg de uma depressão, por exemplo. Ele chega dizendo que está fraco, que está sem energia, está indisposto, e isso, na verdade, a gente traduz como anedonia, que é uma característica da depressão no idoso. Uma fraqueza pode ser um cansaço, uma falta de ar, pode ser consequência de alguma doença, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma asma, um enfisema pulmonar. Então, a fraqueza também pode ser de origem orgânica, uma fraqueza com múltiplas causas. Uma fraqueza pode ser porque ele está com sono excessivo, porque ele está cansado de uma noite mal dormida de sono, porque ele está tomando algum medicamento que cause fraqueza, que cause perda de disposição, falta de energia. Então, Sidney, a fraqueza ela tem várias interpretações. Na consulta da geriatria, a gente tem um instrumento que a gente mede a funcionalidade, a capacidade do indivíduo funcionar. A gente aplica um questionário perguntando se ele é capaz de fazer algumas atividades, como, por exemplo, se tomar banho sozinho, se ele consegue tomar os remédios sozinhos, ver a dependência ou independência dele e o grau de dependência. E a gente vê a capacidade funcional, a capacidade dele funcionar, dele fazer suas atividades no dia a dia sozinho. Então, esse instrumento, através de questionário, ele já tria mais ou menos se o paciente tem uma fraqueza por causa X ou causa Y. A gente também, na consulta, mede a força muscular. A gente tem um aparelho chamado um dinamômetro palmar. A gente o paciente aperta esse dinamômetro e ali ele mede a força da mão. E a partir da medida da força da mão e da circunferência da panturrilha, bota uma fita métrica na panturrilha, a gente tem uma ideia da quantidade de músculo. Se ele vem perdendo músculo, está compatível com a idade dele, ou se ele tem uma quantidade de músculo e força incompatível, mais acelerada do que devia ter. Então são medidas
indiretas que a gente tem como mensurar, ter uma ideia da capacidade de força, de independência, capacidade de funcionar do indivíduo, e aí a gente começa a pensar em qual fraqueza ele tem. Se é uma fraqueza de ordem muscular, por incapacidade física, por doenças orgânicas, se é uma fraqueza psíquica, por causa de depressão, de ansiedade, de uma insônia, ou fraquezas outras diversas. O grande tchan é interpretar. Meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, tá dizendo que está fraco. Ele está dizendo que está fraco, mas a fraqueza nem sempre é a perda de força. Essa fraqueza que ele está dizendo é um desânimo, é uma perda de energia. São várias as causas que soam, que ele diz que é fraqueza. Isso é um pulo do gato que as famílias devem interpretar que fraqueza é. Para não sair, não, é uma fraqueza, ele já diz que precisa de uma vitamina, vai na farmácia, compra uma vitamina e não resolve nada. Polivitamínico não é tratamento para nenhum tipo de fraqueza, diga-se de passagem. Doutor Belísio, manda um abraço para Abdias, está assistindo a gente no Facebook. Mandar um abraço para Plínio, policial militar lá na Barra Nova também, na escuta do programa, em casa. Mandar um abraço para minha mãe, Nácia, fotógrafa lá no bairro Barra Nova também, acompanhando aí no Facebook, aonde as pessoas também podem fazer sua pergunta para o Dr. Belísio aqui no nosso programa Cidade Alerta, dentro do quadro Envelhecer com Saúde. Doutor, pelo que eu entendi, essas fraquezas diversas aí, né, que pode ser de origens diversas, inclusive, elas são contornáveis, dá para recuperar a fortaleza, a força do indivíduo idoso. Sim. Desde que se investigue, identifique e faça o tratamento correto, né? Como eu sempre digo, o diferencial, a habilidade, o que vai fazer a diferença é a capacidade de formular o diagnóstico. Daí a expertise da geriatria, de formular diagnósticos em pacientes idosos, em pacientes que têm sintomas diferentes do adulto jovem na manifestação das suas múltiplas doenças. Então, como é que a gente vai fazer? É identificar a causa. É uma causa só? É só a sarcopenia? É só a perda de massa muscular? Ou essa perda de massa muscular está associada a uma depressão, associada a algum grau de desnutrição, o paciente está entrando num processo de fragilidade e é multifatorial. Então, diagnosticar. O diagnóstico é o alvo, né? A gente tendo o alvo, a gente estando na mira, a gente acerta. O tratamento é só consequência. Tem como reverter diversos tipos de fraqueza. A gente tem como reverter. Uma depressão a gente trata, o paciente volta ao normal. Uma desnutrição a gente nutre o paciente e ele teoricamente volta ao normal. Uma perda de força muscular a gente tem como prevenir, pelo menos recuperar. E a ideia nem tanto é reabilitar total. Uma coisa que a gente sempre, na geriatria, na saúde do idoso, a gente trabalha, é com a preservação, é com o fato daquele paciente não piorar mais. Se ele vem perdendo força, se ele vem ficando com a marcha mais lenta, com o passo curto, muitas intervenções são para que a gente preserve. Algumas a gente reabilita, volta ele ao normal, se for uma coisa de pouco tempo. Implementa ali um plano terapêutico para voltar ele ao estado prévio. Mas outras são simplesmente para preservar ele tomando banho. Isso é muito importante para um idoso que não consegue tomar banho e agora consegue tomar banho, ou que conseguia tomar banho e não consegue mais. Então existe sim como a gente, dependendo do diagnóstico ou dos diagnósticos formulados, a gente atuar nessa queixa. A queixa vem como fraqueza, mas por trás da fraqueza existem várias outras, que a gente sempre diz, é o fenômeno do iceberg. Tem a ponta do iceberg, mas submerso ao iceberg, tem muitas doenças que explicam, que se juntam para dar esse sintoma de fraqueza. E a gente vai tratando cada uma delas com o objetivo, lógico, de reabilitar 100%, mas em outras situações, pelo menos de preservar e não piorar a capacidade funcional do indivíduo. Fazer uma caminhada matinal ou no fim da tarde, pelo menos duas vezes por semana, 3 vezes por semana,
é interessante, ajuda na recuperação da força do idoso? Sim, hoje até a gente no Panorama 95, a gente falou sobre a importância da atividade física, a gente estava falando sobre insônia e da importância da atividade física em diversas situações. Eu disse que idoso não pode parar, idoso tem que se mexer. Antigamente não, tem que repousar, agora é a hora de descansar. Parece que a caminhada, o exercício físico, ele acaba ajudando o corpo como um todo, Como é um todo. assim? Exato. A atividade física, ela melhora níveis pressóricos, ela melhora níveis glicêmicos, níveis de colesterol, ela melhora a função sexual, a potência sexual, ela melhora o sono, ela melhora a sua capacidade cognitiva, de concentração, ela melhora a memória, ela melhora o humor, produz antidepressivos assim, endógenos, melhora a dor. Então, não só a caminhada, os exercícios, o exercício físico em geral. Circulação sanguínea também melhora? Melhora a circulação, melhora a fraqueza, o músculo trabalha e a pessoa fortalece a musculatura. Porque a fraqueza pode vir também em consequência do fato de o idoso estar parado. Sim, o idoso parado, a gente vê muito isso quando a gente interna o paciente e ele passa uma semana internado e ele sai do hospital com a capacidade funcional bem menor do que ele tinha antes. Ele sai todo entrevado, muitas vezes para voltar a andar tem que fazer uma fisioterapia, ele não consegue sequer ficar em pé, e até durante o internamento a gente orienta, olha, deixa ele sentado um pouco, deixa ele em pé, dê uma caminhada com ele, porque o idoso tem uma velocidade de perda de massa muscular muito alta, então ele entra em a gente chama de síndrome de desuso muito facilmente. Passa um dia, 2 sem fazer atividade. Por exemplo, esse período agora de recesso, muitas academias, institutos de reabilitação, onde os idosos fazem atividades físicas, então estão em recesso. E tem muitas famílias sofrendo porque uma semana, 2 para o idoso é o suficiente para ele entrar numa incapacidade funcional, para ele começar a perder a capacidade que ele tinha antes. Ele estava muito bem e nessas 2 semanas ele afunda. Então, ficar sentado, ficar parado, atrofia músculo, enrijece as articulações, as juntas e piora a vida, a qualidade de vida, a capacidade desse indivíduo gerir a própria vida e fazer o que ele quer, atrapalha a sua independência. Mas a gente já até tratou disso em outras ocasiões, doutor, e quando o idoso não quer, né, ele quer ficar ali prostrado, ou por causa de uma depressão, por exemplo, ou outra situação, né? Como é que contorna uma situação dessa? Para levantá-lo, para animá-lo? Se for uma doença, no caso da depressão, tentar tratar a depressão, porque a capacidade de discernimento, de julgamento, de decisão dele está alterada. O humor, ele afeta diretamente a nossa capacidade de crítica, de julgamento. Então, ele precisa de apoio com tratamento, medicamentoso ou não, mas precisa de apoio. Por outras vezes é uma demência, o paciente está ali, diz que não quer mais, o paciente que tem demência, ele não tem mais capacidade de gerir. Tanto ele não é responsável como uma criança, a gente é que é responsável por ele. Então a gente tem que buscar uma forma de atraí-lo, isso a terapia ocupacional, que é uma especialidade da saúde, a fisioterapia tem técnicas importantes, a própria psicologia tem técnicas que tentam colocá-lo num funcionamento, colocá-lo para funcionar. Mas existe aquele que é lúcido, tem capacidade de discernimento e não quer. E aí a gente tem que respeitar a vontade. É fundamental a gente respeitar a vontade do indivíduo idoso que tem a capacidade de julgar o que ele quer e o que ele não quer. Isso vai desde uma questão simples, deixa eu dar um exemplo de ele não querer tirar o sal da comida quando é hipertenso, e aí é uma fase de convencimento. Há uma questão mais séria, por exemplo, outro dia eu tinha um paciente que fazia hemodiálise há 4 anos e ele disse que não queria mais fazer diálise. Fiz os testes cognitivos, era um paciente lúcido, com as faculdades mentais plenas, e a família ficou assim, abismada, e eu disse, olha, a gente tem que respeitar. Ele não fazia hemodiálise,
ele vai naturalmente morrer brevemente, mas é um desejo dele, a gente tem que... Agora, se ele não tivesse essa capacidade de respeitar, e a gente, então, tudo é convencimento, é comunicação, tentar persuadir, usar a capacidade de persuasão, tentar das formas mais variadas possíveis. Caso não consiga, essa é uma orientação que a gente tem para não ficar aquele lenga-lenga dentro de casa. Papai, você tem que fazer isso, mamãe tem que fazer aquilo. Não quer, acabou. Não estou dizendo que é para, na primeira tentativa, desistir. Pelo contrário, na maioria das vezes tem uma doença por trás, ou uma depressão, ou uma demência. Por que ele não está motivado? Às vezes porque está depressivo, às vezes porque ele está com raiva de alguma coisa. Então tem que procurar ao máximo colocar ele em atividade, mas se não quiser também tem que respeitar. Muito bem, doutor Belísio, agora 13 horas e 2 minutos. O Abrigo Dispensário Pedro Gurgel é uma instituição que a gente precisa ajudar, não é verdade? Exatamente. Toda a nossa participação aqui, a gente tenta lembrar as pessoas que existe o abrigo, que nossos idosos institucionalizados dependem daquela instituição e que aquela instituição tem carências financeiras, carências afetivas, e que o envolvimento da população com aquela instituição é muito importante. E deixo aqui a lembrança de que pega o telefone, dá uma ligada, ou pega o carro, dá um mototáxi, alguma coisa, dá uma passada lá, vê o que é que pode, não só em época de Natal e de Ano Novo. O abrigo existe os 365 dias e tem suas carências os 365 dias. Junta sua turma da faculdade, faz uma ação, turma da igreja, faz uma ação, seu grupo de amigos faz uma pelada, faz uma ação. Fica lá como sócio, se cadastra como sócio e do que você puder. O pessoal lá do abrigo está à disposição para ir buscar essa ajuda mensal, onde quer que seja. Mandar um abraço para todos lá, todos os pacientes. Tem seu Chico, que era podador, que ele sempre escuta o programa. Chego lá, tem um rádio bem bom, então mandar um abraço para ele, para a Gorete e para todos os cuidadores que trabalham naquela instituição. Beleza, muito obrigado pela sua participação. Próxima terça, né? Você quer dar o telefone? Vamos divulgar o telefone lá do abrigo, né? Deixa eu pegar aqui no... Pega aí. E lembrando ao ouvinte que próxima terça-feira, Dr. Belísio estará conosco. Terça-feira, tá certo? Aqui no quadro Envelhecer com Saúde, do programa Cidade Alerta. O telefone do abrigo Dispensário Pedro Gurgel, 3417-2378. E tem também o 3421-1639. Valeu, doutor. Até terça. Até terça-feira. Se Deus quiser, agora na terça-feira.